Oi, Diana, tudo bem? E aí, Cláudio, um prazer estar aqui com você hoje. Opa, obrigado por aceitar o convite. Quanto tempo você já está de quarentena? 70 dias já, Cláudio, que 30 loucura, dias. hein? Mais de Eu não 2 meses. esqueço. Pois é, eu não esqueço. No comecinho da quarentena, a gente precisou trocar uma mensagem. Eu não apresentei você, Diana. Diana é executiva, CEO da Fragomen. A Fragomen é um escritório de direito no mundo inteiro, aqui no Brasil, mais especializado até em documentação para expatriados. Enfim, eu troquei a mensagem com você no comecinho da quarentena. E aí você encerrou a nossa troca de mensagens com uma frase que eu achei maravilhosa. Eu falei, vou fazer um vídeo com a Diana sobre esse assunto, que é, você fala assim, tudo bem tirando que eu virei uma verdadeira executiva à beira de um ataque de nervos. Melhorou de lá para cá? Cláudio, depois de 70 dias, se não tivesse melhorado, eu acho que eu já teria me jogado do 15º andar, né? Brincadeiras à parte, mas melhorou bastante. Eu estou conseguindo lidar melhor com tudo agora, né? Por exemplo, nesse exato minuto, enquanto a gente está aqui conversando, meu filho está fazendo aula de guitarra, que as aulas dele são às quintas-feiras, 14h30, 15 horas. Então, eu estou até preocupada com o som ao final. Ainda bem que ele é bom, né? E eu não ia falar diferente, mãe não fala mal de Então vocês filho, já né? ficam sabendo, se vazar um sonzinho de guitarra, é o filho da Diana. E tem minha filha também que está em aula, ela está numa aula atrás da outra ainda agora. No começo, tudo isso é muito complicado, né? Você lidar com esse monte de coisa nova junto com o trabalho. Eu tenho, assim, você começa a perceber quantos privilégios que a gente tinha antes que a gente teve que abdicar, né? Eu tinha o privilégio de ter uma sala, eu tenho lá no meu escritório uma sala super, que eu posso ter um super foco, uma super concentração, basta eu fechar a porta, colocar uma plaquinha, por favor, estou focada, e que ninguém bate, né? Praticamente uma área blindada, mas aqui não existe isso. Quando eu me dei conta, simplesmente eu não tinha escritório, eu não tenho um escritório dentro de casa, apesar de eu já fazer home office há muitos anos, é completamente diferente, né? Um dia de home office com as crianças na escola, com ajuda em casa, e de repente esse home office virar homeschooling, virar tudo, né? Então, realmente foi muito complicado para mim no começo, mas já está melhor. O Marcelo Egé, que você conhece bem também, ele já conversou comigo aqui, ele deu uma definição do home office que achei bárbara, que é a coisa de tudo junto e misturado, né? Porque é o que você falou. No final, são as crianças que não estão na escola, estão estudando de dentro de casa, tem que parar para fazer almoço, enfim, depois que termina o trabalho, tem que lavar louça, tem que fazer uma série de coisas, né? Os teus filhos já estão maiores, mas né, quem tem filho menor, mais complicado ainda. Então, quer dizer, o que a gente achava que era um home office, na verdade, não era nenhum ensaio dessa situação mais ou menos caótica que a gente está vivendo aqui, né? Pois Mas, é, enfim. desculpa te cortar. Não, vamos lá, vamos lá. Eu me dei conta de que eu estava completamente abduzida para essa loucura, por isso que eu cheguei à conclusão de que eu estava à beira de um ataque de nervos, quando eu me percebi assim, toda manhã eu fazia... Claro que a preocupação com roupa é completamente diferente, né? Você percebeu que apesar do título que você escolheu aí, executiva à beira de um ataque de nervo, eu fiz questão de usar um moletom hoje porque é minha roupa de confinamento. Foi quase um statement mesmo, né? Vou usar um Exatamente. moletom só para mostrar que, né, sou gente. Eu não vou colocar um tailleur, um terninho aqui enfim, para mostrar algo que não está acontecendo. Vamos mostrar a realidade. Mas eu me dei conta de que eu estava à beira de um ataque de nervos, assim, obviamente que eu estou exagerando, mas enfim, só figurativo. Quando eu percebia que de manhã eu sempre buscava uma bermuda, um shorts ou uma calça que tivesse bolso. Virou praticamente um uniforme para mim. E fazia todo o meu cronograma das tarefas de casa com base nas minhas calls, porque aí na hora da call eu consigo colocar o telefone no bolso, coloco o fone e vou lavando louça, vou lavando roupa, estendendo roupa. Óbvio, quando você está na frente do computador, você não consegue ter essa facilidade assim, de fazer outras coisas ao mesmo tempo. Mas a hora do call eu falava assim, yes, deixa eu ver que horas que eu vou lavar roupa. Nessa call eu consigo lavar roupa. Ou, nessa call eu consigo separar, enfim,
limpar, tirar pó daqui ou tirar pó dali. Até que chegou um dia aí recente, essa semana passada, eu estava no meio de uma call e um colega falou: "Você está bem? Eu estou vendo que você está um pouco, né, cansada." Aí eu falei, realmente eu estava muito ofegante, porque eu estava em cima da escada, limpando em cima da geladeira, que estava completamente suja, porque desde o começo da quarentena eu não tinha me tocado que eu precisava limpar em cima da geladeira, e eu estava lá, fazendo call, limpando em cima da geladeira, em cima de uma escadinha. Eu falei, não, Diana, menos, né? Mas é isso, é tudo junto e misturado, como o nosso querido Egeia comentou. Mas, enfim, eu acho que agora, passado esse tempo todo, ficam alguns aprendizados, né? Não só, eu acho que de como administrar o nosso tempo, né? E como administrar a nossa casa individualmente, mas também os aprendizados, talvez, que você vai levar para dentro da empresa de novo, né? Eu vou tomar liberdade de já mencionar um que você já citou, mas, enfim, eu vou comentar esse moletom. Eu tomei um susto, porque eu nunca tinha visto a Diana que não fosse de Itaê. E aí, a hora que eu vejo o moletom, me traz a reflexão, né, Diana, de que realmente a gente está muito preso, né, no mundo corporativo, a gente está muito preso a certas convenções que a gente acaba quase que como tomando como regras absolutas, né? Então, as empresas ainda, e a gente, né, os profissionais, né, quem faz as empresas são os profissionais, a gente ainda repara muito na roupa que alguém está usando, você se sente na obrigação de ir mais arrumado porque você vai ter uma reunião com a CEO da empresa, enfim. Tem essas convenções, ou se não, o fulano lá, que é super, às vezes, super competente, mas você não presta muita atenção nele, porque ele tem um jeito meio alternativo, se veste meio fora do padrão do restante do escritório, eventualmente até acha que ele não segue uma etiqueta, né? Enfim, convenções que agora a gente está vendo que não fazem tanta diferença no desempenho da gente, né, Diana? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse foi um dos aprendizados? Com certeza, acho que é um resgate, né, para o que de fato é importante. A gente na vida perde tanto tempo com o que não é essencial, né? E no momento de reflexão que todo mundo acabou fazendo, por mais que a gente esteja extremamente ocupado, eu estou muito mais ocupada do que eu já estive antes da pandemia, né? E obviamente que é difícil você encontrar tempo, mas o isolamento social ele faz com que ele facilita uma reflexão, ainda que seja no meio desse caos, né? E você acaba voltando para o que é essencial. Então, não se sinta inferiorizado por eu estar de moletom aqui conversando com você, até porque fazia muitos dias que eu não passava uma maquiagem, eu me dei a esse trabalho em homenagem a você. Que honra, muito obrigado. Mas é muito mais pelo foco no que é essencial mesmo, né? Claro, se para você é essencial e para sua autoestima é importante você estar mais bem vestido, enfim, sempre tem... tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente não pode dizer que isso é de tudo ruim, mas o importante é você estar focado no que é essencial. E se der para estar bem vestido, se isso for importante para você, ok. Mas não julgar o outro por não ser a forma como você esperava que ele estivesse vestido, por exemplo. Isso é super importante. Você sabe, você tocou nisso, eu tenho um ritualzinho aqui. A gente agora é live o tempo todo, fazendo os vídeos, né? E quando eu saio de casa para fazer alguma reunião, eu acabo eventualmente, assim, você lembra, tal, passa um perfuminho, né, para sair mais perfumado, tal. Quando eu venho fazer as lives, assim, me sinto, é quase como colocando um uniforme, mas assim, passo um perfuminho e falo, agora estou trabalhando. Eu acho que não é errado isso, cada um acha o seu jeito, mas é o que você falou, o que é significativo para você não é o perfume que vai fazer a diferença. Se para mim faz a diferença, porque eu falo, olha, agora estou no modo trabalho, é legal estar perfumado, bacana, mas não precisa isso, né? Ninguém precisa de mais do que o essencial para poder exercer, né, a sua atividade. Ficou algum outro aprendizado que você acha do ponto de vista individual ou até mesmo corporativo? A Diana, que é CEO da Fragment, o primeiro dia que for pisar no escritório, vai lembrar que precisa mudar o quê?
Bom, muita coisa, né? Eu acho que, na verdade, assim, a Fragomen, eu sou suspeita para falar, que é meu um terceiro filho aí, né? Então, eu tenho muito orgulho aí da forma como a gente constrói as nossas relações aí dentro daquele ambiente. Somos poucas pessoas aqui no Brasil, né? A gente tem um pouco menos de 50 pessoas, então ainda dá para fazer um trabalho muito próximo com todos os funcionários, com todos os colaboradores, né? E aí eu ainda consigo, e eu acho que isso foi essencial para esse momento, ter uma confiança de que não importa onde a pessoa esteja, ela está fazendo o seu melhor, né? Então, isso eu tenho uma plena confiança. Então, acho que esse é um ponto bem importante que talvez eu consiga passar para outros gestores ali, porque não é fácil essa mensagem de que não importa o horário que a pessoa chegou ou a hora que a pessoa está indo embora, o importante é o resultado, o foco em resultado, né? Então, acho que bem importante é você conseguir entender a individualidade de cada um. Por exemplo, a gente pensando já no retorno, e acho que tem muita gente já falando sobre isso, a gente tem ouvido aí agora até algumas lives e alguns webinars sobre como que vai ser esse retorno. Está muito confuso para muita gente, inclusive trazendo muita insegurança, né? Porque eu, por exemplo, eu coloquei na minha cabeça que eu não tenho condições psicológicas de voltar para o escritório antes dos meus filhos voltarem para a escola. E não, eles já são grandes, eles têm 11, 13 anos, eles até poderiam ficar sozinhos por algum tempo, deixar durante o dia sozinhos, se eu deixasse uma comida pronta, enfim, até poderia deixá-los sozinhos. Mas eu não tenho condições psicológicas de ir para o escritório e saber que tem 2 filhos psicologicamente abandonados, porque se não está fácil para mim, não está fácil para eles. Ainda mais na adolescência, onde a necessidade da sociabilização é super importante, né? Os adolescentes querem estar com seus amigos, e eu sei que eles não vão voltar para a aula antes de agosto, né? Que já está decidido. Mas isso, cada escola é diferente, então eu vou ter que ter a empatia, isso é uma palavra que ficou muito em voga durante a pandemia, né? De entender que cada um dos meus colaboradores tem um filho numa escola diferente, com uma realidade diferente, por exemplo, ou um pai e uma mãe, se não tiver um filho que precise ainda de um apoio, né? Então, acho que, assim, a confiança de que não importa onde a pessoa esteja sentada, ela está fazendo o seu trabalho, isso é algo que precisa ficar na nossa história, né? Já era um pouco da história da Fragomen, mas era muito mais o discurso do que a prática, né? Porque a gente tinha um home office para todos, mas era uma vez por semana. É uma coisa você dizer que você confia que aquela pessoa está fazendo o trabalho dela em casa uma vez por semana e durante 2 meses, 3 meses, né? Então, acho que essa empatia de entender o momento de cada um e dizer para ela, volta quando você estiver pronta, isso vai ser muito bom, pelo E menos que vai dentro da ficar para Fragomen. sempre, né? Acho que é uma Com ótima certeza, lição. Você com falou aqui certeza. também de outra coisa que eu acho que é um aprendizado talvez para fora da empresa também e dentro da casa da gente, que é de estreitar os relacionamentos, de rever a forma como você se relaciona. Se você é casado, casada é com seu companheiro, sua companheira, com seus filhos, né? Tem gente que mora com a mãe, com os pais, enfim. Acho que foi uma boa oportunidade também de valorizar um pouco mais essas relações humanas e lembrar que elas começam dentro da casa da gente, né? Então, eu acho que de cuidar de quem está do nosso lado, que a gente acho que passou a valorizar mais, e também de cuidar de quem está do nosso lado quando a gente sair da porta para fora, né, Diana? Sim, com certeza, Cláudio. Eu acho que a gente até conversou, brincou um pouco lá no começo, né? Que do seu corona macho, eu achei incrível essa definição. Eu ainda brinquei com você, eu falei assim, que bom que eu não tenho um corona macho dentro de casa. Você falou, sorte a sua. Eu falei, não tenho porque ele mora no Rio, meu corona macho mora no Rio, Pois é. né? Nós moramos em 2 casas, né? Mas eu me dei conta de que eu tinha coronafilhos, apesar dos meus filhos serem super participativos, eu tinha 2 coronafilhinhos aqui, né? Que são super participativos, mas eu falo muito para eles, né? Eu não posso ser a CEO da Fragomen e a CEO da casa. Isso é muita carga para uma pessoa, né? E eu falei isso também para o meu corona macho, né? Para o meu namorado, que
eles não podem atuar como se fossem seletistas em aviso prévio, no último dia do aviso prévio, enquanto que tem um CEO que tem que cuidar de tudo. Né? Todo mundo tem que tomar seu papel, somos todos sócios. Né? Então, na primeira semana eu surtei, né? Eu vim para casa com a definição da escola e do escritório da Fragomen de home office numa sexta-feira, passei o final de semana como se nada tivesse acontecendo, na segunda-feira surtei, né, e aí passei a semana surtada, tentando conciliar tudo isso, e aí no primeiro final de semana que meus filhos foram ficar com o pai, eu falei, não, eu preciso organizar essas atividades, as minhas e as deles, porque nós todos nunca passamos por isso. A gente não vai conseguir se entender se não houver uma organização. E aí eu encarei mesmo o papel de CEO e falei, vou fazer uma planilha, a gente tem lá na Fragomen o que a gente chama de work distribution, que é a distribuição dos trabalhos, para tentar fazer o mais justo da equalização das tarefas, né? Eu falei, vamos fazer um work distribution aqui, vamos transformar isso aqui numa multinacional. Segunda-feira você faz isso, terça-feira você faz aquilo, e agora todo mundo tem já o seu cronograma e a coisa funcionou super, fez um cardápio, segunda-feira a gente vai cozinhar isso, na terça aquilo. Depois é claro que a coisa fica mais natural, espontânea, não precisa mais seguir um cronograma, porque você já sabe exatamente o que você tem que fazer, quais são as opções, né? Mas acho que essa organização foi bastante importante. E conversando com amigos e amigas, eu percebi que tem gente que ainda está, eu tô comentando isso porque percebo que, apesar de já serem 70 dias, tem gente que ainda está tentando se estruturar, né? Então, acho que parar, dar um passinho para trás e falar, nem que a gente não faça nada hoje, mas hoje é dia da gente se organizar, porque a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar, né, Cláudio? Pois é, para quem não viu a história do Corona Macho, eu acabei criando um pouco esse termo no sentido de que, junto com a quarentena, o machismo foi para dentro de casa, né? E esses homens que já tinham contraído a corona, né, a doença de Corona Macho, que é o cara que fica ali no sofá, né? Até está trabalhando do escritório, mas enfim, nunca compartilhou tarefa doméstica nenhuma, né? Eventualmente também nunca deu muita bola para cuidar de filho, e aí está dentro de casa com a mulher que também precisa trabalhar de casa e já tinha essa sobrecarga toda e ainda tem, né, fica ali tendo que conviver com o cara sentado no sofá enquanto a casa está caindo, né? Mas você trouxe aqui um assunto muito interessante, não só dos filhos, mas primeiro, você falou, eu não tenho Corona Macho em casa. Na verdade, a gente tem 40% das famílias brasileiras são bancadas exclusivamente por uma mulher. E tem um monte de gente que não tem ninguém para ajudar, seja Corona Macho, seja cara legal, não tem, né? E é sozinha consigo mesmo. Então, acho que tem que também, é um aprendizado até no sentido de organizar a vida da casa e pedir ajuda para quem está do lado, né? Os filhos da gente, a partir de um certo momento, já podem sim ajudar a organizar a casa, e vou dizer, desde muito cedo, né? Eu acho que fica também esse essa palavra aprendizado. aqui, essa palavra aqui é proibida, Cláudia. Eu não deixo eles falarem que eles estão me ajudando. É realmente Não, cada um é não. sócio e tem a sua parcela. Não, eu falei ajuda no sentido que às vezes a criança é muito pequena, mas pode fazer alguma Claro, coisa assim, né? claro, com certeza. Depois de uma certa idade, é como você falou aí, dá uma atribuição para cada um e tem que cumprir, né? Eu acho que é muito bacana a gente lembrar disso. E outra coisa que eu fiquei lembrando, algumas mulheres que eu conheço, algumas mulheres que estão aí trabalhando, fazendo, né, o trabalho de casa eu digo home office, e dizem, né, ai, a gente está aqui absolutamente enlouquecida, porque agora também tem que cuidar da casa. Teve gente que falou, eu descobri que eu era corona fêmea, porque eu descobri que eu também não sabia onde é que estava a lata de óleo na minha casa, né? Então, assim, acho que foi uma boa oportunidade também para fazer um pouco essa viagem para a volta de casa, e eu acho que toda mulher tem que trabalhar assim, tem que brilhar, enfim. Mas a gente tinha vida organizada no sentido de que sempre tinha alguém que fazia essas tarefas para a gente, seja tarefa doméstica, ou que cuidava dos filhos enquanto a gente não estava presente em casa, né? E Ah, com aí certeza. a gente descobre que essas pessoas também fazem muita falta. Então, acho que também é legal lembrar de como a gente valoriza pouco, né, esse serviço de casa e até mesmo de cuidar dos filhos, né? Valoriza até para quem faz isso para a gente dentro da casa da gente.
Com certeza, nós somos muito privilegiadas, né? Isso não tenho a menor dúvida. Eu não sei, não me consideraria uma corona fêmea, não. Eu sabia bem onde estava a lata de óleo, eu gosto, na verdade, de curtir a casa. Mas uma coisa é fato, eu nunca tinha limpado tanto essa casa como eu limpei nos últimos 70 dias. Isso não tenho a menor dúvida, né? Então, a valorização desse apoio é essencial. E uma coisa que me chamou bastante atenção, e acho que diz muito o título do vídeo que você escolheu, né? Que você diz que fui eu que atribuí, mas, enfim, a executiva à beira de um ataque de nervos, porque ser multitarefas ou efetuar muitas tarefas ao mesmo tempo, isso estafa. E a gente tem essa concepção de que as mulheres são multitasks, que as mulheres têm uma habilidade para serem multitarefas, que os homens têm essa inaptidão. Isso não é verdade, isso é uma falta de escolha, uma falta de opção que a gente teve, e a gente teve que criar essa habilidade, porque a gente sempre teve a jornada dupla, a gente sempre cuidou da casa, dos filhos, da escola das crianças e do trabalho. Então, obviamente, num momento como esse, apesar da gente ter a jornada dupla, né? Só que eu chegava do escritório e ia cuidar da casa, eu chegava do escritório e ia cuidar dos filhos. Agora tá tudo junto e misturado, né? Como a Egeia falou, então isso estafa mesmo. Eu lembro uma vez, há muito tempo, que eu até fui no médico que eu estava bastante estressada e ele falou para mim: você tem que ter foco naquilo que você está fazendo. Um motivo de estresse é você fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu comecei a me dar conta de que eu escovava o dente escolhendo a roupa. Eu tomava banho escutando o podcast para não perder tempo, porque eu tinha que ouvir alguma coisa que tinha acontecido na véspera. Enfim, eu nunca estava fazendo uma coisa só ao mesmo tempo. Isso com certeza é algo da nossa herança cultural aí, de que as mulheres têm muitas jornadas, né? E dizer para o coronamacho de que agora eu estou em call. Não, você pode estar em call limpando em cima da geladeira, meu amigo. Você pode estar em call estendendo a roupa também. Vamos desenvolver. Então, a gente tem que dar um passinho para trás e desacelerar um pouco também, porque senão estafa e fica mesmo uma executiva à beira de um ataque de nervos, mas os coronamachos também podem desenvolver aí muitas outras habilidades, os coronafilhos e todos, porque é o momento que a gente está, né? Então isso precisa ser desenvolvido. Todo mundo se ajudar, né? Eu acho que foi bom, você falou aí, do ponto de vista de mulher, eu não sou uma mulher, mas vou falar, a gente ouve muito da história da Mulher Maravilha, né? Das mulheres se cobrarem de que elas têm que dar conta de tudo, e agora é um bom momento para parar e pensar mesmo, falar, realmente eu não vou dar conta de tudo, eu vou dar ajuda. Eu vou pedir ajuda, né? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e ser perfeita, porque além de tudo é isso, né? Tem que ser perfeita. A Mulher Maravilha, ela era perfeita. Imagina. Enfim. Qual é o nome dela, Cláudio? Qual é o nome da Mulher Maravilha? Era Diana, era isso mesmo, olha só. Olha só a carga nas costas. Pois é. E aí, para os homens também, eu acho que acaba escancarando um pouco essa realidade que a gente talvez não queira enxergar, enfim. Tem preguiça de enxergar, não enxerga, porque não vive, você não muda nada que você não enxerga, né? Mas agora, os homens também vivem na pele, ou no mínimo estão ali olhando, né? Que realmente tem uma sobrecarga enorme, que realmente cuidar de casa dá trabalho. No vídeo lá da matéria que saiu na TV Globo, uma pessoa me escreveu e falou assim, cara, é verdade, eu não percebia essa coisa, e eu estou aqui agora, eu estou limpando a casa, eu estou com as costas em frangalhos, e a próxima vez que eu ouvir algum homem falar assim, a minha mulher não faz nada, fica só em casa, eu vou brigar muito. Falei, que legal, prestou atenção. Então, eu acho assim, se sair do sofá, e por isso que tem a história do coronamacho, saia do sofá. Se sair do sofá, vai descobrir que cuidar da casa dá muito trabalho, as coisas não são feitas sozinhas, e vai descobrir também que isso é legal. Cuidar de filho também dá muito trabalho, mas também é muito prazeroso, dependendo da forma que você quiser encarar isso, né? Tem gente que me escreve aqui falando assim, qual que é a receita para conversar com o meu marido, para ele entender, e às vezes é difícil, né? Tem gente que resiste, eu acho que uma conversa, um diálogo, a gente tem que negociar as coisas. É uma tristeza falar, olha, negocie com seu marido, tente fazer com que ele enxergue o óbvio. Às vezes é óbvio para você e para ele, por mais que esteja escancarado, não seja tão óbvio. Ou às vezes tem o coronamacho que não tem cura, que é o cara que fala, eu não tenho que fazer, sinto muito, você é mulher e você vai fazer. Mas aí
espera acabar a quarentena e bota o cara para fora de casa, né, Diana? Aí, quer dizer, Eu porque colocaria não no meio da tem quarentena. remédio, remediado está. Mas eu acho que enquanto não acontece isso, né, tem que ter um diálogo olha, desculpa, você está vendo, a coisa pega, a gente talvez não falasse disso tanto como agora, mas agora está mais na hora de fazer. Mas eu não tenho dúvida que a hora que acabar tudo isso, quem exerceu esse poder de dialogar, de se abrir para ouvir a realidade do outro, para exercer a tal da empatia mesmo, né, de perceber, eu acho que vai sair com relacionamentos muito melhores, muito mais fortes, no mínimo, muito mais respeitosos e mais justos, né, que eu acho que é o que todo mundo que está ligado no movimento e dessa discussão de gênero quer, né, que seja um mundo com mais igualdade e mais oportunidades para todo mundo, né? Com certeza, é o que a gente batalha, né? E também é muito estressante essa carga de a coordenação, a gestão desse trabalho doméstico, né? Então, eu acho isso muito latente. Eu vi até várias reportagens aí na televisão, isso está bastante em voga agora, está todo mundo discutindo isso. Parece que o papel da mulher não que seja pedir ajuda, mas seja organizar. Então, essa figuração da CEO da casa, enquanto o marido, o coronamacho, é o seletista em aviso prévio, para mim ela é muito nítida. Não pode ser. Tem que ter uma divisão mesmo das tarefas, porque não pode a mulher ter que ficar tendo que dar ordem, porque senão fica a chata, né? Aquele papel da chata que não deixa ninguém em paz. Então, se as coisas estiverem, como você falou, dialogadas, pré-determinadas, cada um sabe o seu papel, um vai gostar mais de cozinhar e o outro vai gostar mais de, enfim, limpar, ou cuidar dos filhos, e dá para fazer uma divisão, né? Cedendo de um lado ou de outro, até porque estão os dois trabalhando, né? Pois Seja em é. casa ou no trabalho, está todo mundo dentro de casa trabalhando. Então, isso é super importante aí, no meu caso aqui com as crianças, mas esse diálogo, ele se tornou muito necessário. Eu acho que a gente vai sem ter uma visão poliana, mas eu acho que a gente vai ter, no mínimo, ter uma oportunidade de ouro nas mãos para rever esses relacionamentos, o que a gente acha que é importante. Você falou da história da roupa, né? Nas empresas, focar no que realmente é necessário, buscar atingir as metas dentro dos potenciais de cada um, dentro do jeito de cada um fazer, sem ficar buscando velhas convenções, né? Eu acho que vai E ser. dando iguais oportunidades, independente da roupa ou da que a pessoa usa ou do gênero que ela tenha, né? É o que a gente busca tanto, né, Cláudia? Que é essa igualdade mesmo. Quem sabe seja uma oportunidade mesmo para a gente pensar, aí saindo um pouco só da questão de gênero, mas falando no geral, da gente abraçar um pouco mais a diversidade, lembrar que todos nós somos seres humanos no final, né? E se a gente conseguir enxergar todo mundo como ser humano, por isso que eu falo muito dessa história dos trabalhos que a gente não valoriza, das profissões que a gente não valoriza, da desigualdade social. Essa desigualdade social agora está escancarada na nossa cara, né? Eu estava conversando com um jornalista amigo meu outro dia e ele dizia, né, dos invisíveis, né? Só que esses caras sempre estiveram lá. Não só o morador de rua, mas o cara que é o entregador do teu lanche, que fica rodando a cidade para ganhar sei lá quanto né, no final do dia. Enfim, essas coisas agora estão escancaradas na nossa frente e que a gente consiga perceber que não faz mais sentido a gente ter tanta desigualdade, né? Não adianta, não é legal, a gente não ganha o jogo se eu estou bem, mas o cara que está do meu lado não tá minimamente tendo oportunidade de ser um cidadão na acepção da palavra, né? Eu acho que esse período, para mim, eu acho que vai ser muito rico se as pessoas conseguirem pensar nesse sentido. Não faz sentido a CEO ganhar 6 vezes mais do que ganha um cara que limpa o chão da empresa. Porque, no final das contas, se o chão da empresa estiver sujo, o CEO não consegue trabalhar. É a mesma coisa na casa da gente. Se a tua casa ficar acumulando tudo aqui, daqui 2 minutos você não tem mais escritório para, né? Você está aí no seu escritório montado, você não tem como trabalhar. Daqui a pouco a pia está cheia de louça, você não vai conseguir cozinhar de novo ou comer de novo, enfim. A gente depende, em todos os aspectos, a gente está sempre dependendo de alguém.
E se algum dos pedaços dessa engrenagem não estiver funcionando, a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho. Então, no final, se todo mundo conta, se todo trabalho conta, então vamos procurar tratar as pessoas com a maior equidade possível, né? Eu acho que se para mim, assim, as pessoas ficam discutindo um pouco o que vai mudar na humanidade. Eu não sei se a humanidade vai mudar muito, porque depois volta mais ou menos no normal e tá tudo certo. Mas se a gente mudar dentro da gente algumas coisas, quebrar velhos conceitos, se rever e ver o que realmente a gente pode fazer de melhor para quem está do nosso lado, eu não tenho dúvida que a gente vai ter, sim, uma sociedade melhor, uma humanidade melhor. Acho que está na nossa mão. Se vai acontecer, não sei. Mas a decisão cabe a cada um de nós. E assim, adorei o papo aqui, porque, primeiro, adorei a história do moletom, mas mais do que isso, da gente fazer essas reflexões mesmo, lembrar que a CEO da empresa também é gente, não é aquele robozinho lá que está vestido de taie o tempo todo, lembrar que todo mundo tem uma casa para cuidar, tem filho, e a brincadeira do ataque de nervos é muito legal chegar no final dessa conversa. Agora eu descobri que você está bem, as coisas estão organizadas, e que quando a gente voltar de novo... Estou bem. Já estive pior dentro da pandemia, mas já estive melhor antes dela. Mas quem sabe a gente vai sair melhor depois dela. Não, né? vai sair melhor, sim. Já que a gente não pode, e isso vai demorar um tempo, né? Já que a gente não pode voltar pós-pandemia e se abraçar, que a gente abrace a diversidade, né, Cláudio? É isso, olha que ideia legal, gostei. Vou aproveitar, já que a gente falou do Corona Macho, para fazer mais um recadinho aqui, né? Fique em casa, mas saia do sofá. É isso aí, Cláudio, obrigada. Valeu. Fique em casa, mas saia do sofá.